Beleza, já está gravando. Vamos lá. Tá aqui, ó, exercício. Classifique o conjunto como vazio ou como conjunto unitário. E esse foi o último. Vou começar de trás para frente. Não tem problema, não. Pulei o exercício que era para eu corrigir. Esse foi aquele últimozinho, né, da aula. Sem problemas. Classificar o conjunto como vazio ou como unitário. Primeiro, a gente tem que tentar dentro do universo do conjunto dos números naturais. Então, a gente está trabalhando com os números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Que é o 0 e todos os números positivos. E aí ele fala que o conjunto A é tal, o x é tal, que x é menor do que 1. Se o x é menor do que 1, o único número aqui dentro desse conjunto dos números naturais que é menor do que 1 é o 0. Como esse conjunto só tem um elemento, que é o 0, ele é classificado como unitário. O conjunto B, ele fala que o x é um número tal que ele está entre 10 e 11. Mas lá no conjunto dos números naturais, deixa eu apagar essas chaves aqui. Como eu estou falando de números exatos, né, sem ser os números decimais, entre 10 e 11 não tem ninguém. Então, isso significa que esse conjunto é uma contradição. Não existe número natural entre 10 e 11, significa que a resposta é o conjunto vazio. Não tem solução para essa questão. No conjunto C, x é tal do que x é maior do que 3 e menor do que 5. De novo, né? Quem é maior do que 3 e menor do que 5? É apenas o número 4. Então, esse conjunto ele é unitário. Só tem o elemento 4. Letra D, conjunto D, x é tal que x é primo, maior que 7, menor que 11. Vou fazer uma outra lista aqui, tá? Maior que 7, eu tenho 8, 9, 10 e 11, tá? São esses os números entre 7 e 11. Esse daqui é um número composto, porque os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Então, tem mais divisores do que 1 e ele mesmo. Os divisores de 9, 9 também vai ser composto, porque os divisores de 9 são 1, 3 e 9. E só poderia ter dois divisores, que seria 1 e 9, e esse 3 aqui faz com que ele seja composto. O 10 também é um número composto, porque os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Então, tem 4 divisores, né? E os primos só tem 2. Ou seja, entre 7, né? Maior que 7 e menor do que 11, eu não tenho nenhum número primo. Então, a resposta, né? É uma contradição. O conjunto vai ser vazio. Que aí você pode representar com esse ozinho cortado ou com essas chaves e um espacinho. Para essa equação, x mais 7 é igual a 4, que é uma condição, você resolve ela e vê a solução. X mais 7 é igual a 4, o 7 passa para o outro lado negativo. 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 está aqui, né, antes de 0, que não compõe os números naturais, ele só compõe os conjuntos dos números inteiros. Então, menos 3 também não pode ser solução, porque ele não é um número natural, já que eu estou com o universo, o conjunto dos números naturais aqui no enunciado. Ou seja, a resposta para essa questão também é o conjunto vazio. Da mesma forma, o conjunto F pede x tal que x seja menor do que 0. Qualquer número menor que 0 é negativo, deixa de ser natural e passa a ser número inteiro. E aí, como o universo é do natural, ele é o conjunto vazio. Eu estou revezando as representações para lembrar que tem essas duas notações, né, de conjunto vazio. Por último, o conjunto G com outra condição, que é x é tal que 5x é igual a 60. Quando for resolver essa equação, 5x igual a 60, o x vai ser igual a 60 divididos por 5, 60 dividido por 5 dá 12.
E 12, sim, tá aqui depois do 11, é um número natural. E, inclusive, 12 seria a resposta, né? Que é um número natural, portanto, é um conjunto unitário. E aí foi mais para fixar as definições, né? Que a gente viu anteriormente, que seria de conjunto universo, conjunto unitário e conjunto vazio. Eu quero saber se você ficou com alguma dúvida nesse exercício. Ou se deu para entender tudo direitinho. Beleza. Então, esse foi um dos exercícios. O outro exercício que eu precisava de correção, que agora eu vou botar, era esse exercício aqui que eu pulei. O primeiro eu já tinha corrigido, que era do VOF. Ele pedia para você escrever o conjunto expresso por uma propriedade ou condição. Ou assim, que era no diagrama de Venn, ou da forma tabular. Eu tenho coisas que eu prefiro a forma tabular e tem coisas que eu prefiro assim. Eu vou escrever tudo na forma tabular, porque por causa de uma questão de espaço e prática mesmo, na correção desses exercícios. Deixa eu até deletar isso aqui, que foram os exercícios que ficaram da última aula. E aí escrevo o número expresso pela propriedade ou condição. X é um número natural par. Se x é um número natural par, ele vai ser quem? O 0, que é um número natural par, o 2 também é um número natural par, o 4 é um número natural par, 6, 8, 10 e assim por diante. Ele é um conjunto infinito. E aí eu representei, então, o conjunto expresso, né, que é por extensão, os números naturais pares, tá? Letra B, x é um número natural múltiplo de 5 e menor que 31. Então, primeiro aqui eu vou escrever os múltiplos de 5, né? Quem são os... Não, posso colocar aqui direto. Quem são os múltiplos de 5 que vão dar esse conjunto? 0 é múltiplo de 5 porque 0 vezes 5 dá 0. 5 é múltiplo de 5 porque 5 vezes 1 dá 5. O 10 é múltiplo de 5 porque 5 vezes 2 dá 10. Aí o próximo seria o 15, que é 5 vezes 3, o 20, que é 5 vezes 4, o 25, que é 5 vezes 5, o 30, que é 5 vezes 6, e eu paro porque ele tem que ser menor do que 21, tá? Então, aqui eu tenho todos os números naturais, incluindo o 0, que são múltiplos de 5 e são menores que 31. É esse conjunto aqui. E é isso que eu falei, que vocês têm que saber ler uma propriedade ou condição e transformar e visualizar quem é o conjunto. Isso vai ser muito importante. Aqui ele te dá uma condição, y² menos 25 é igual a 0. Essa condição é uma equação de segundo grau, incompleta. Esse tipo de equação de segundo grau, eu posso passar o 25 para o outro lado, com o sinal trocado, e ele vai positivo. Esse 2 que está no expoente vai para o outro lado como mais ou menos a raiz desse número. E a raiz de 25 é 5. Então, aqui, as raízes, né, as soluções, elas são menos 5 e 5. Então, o conjunto expresso por essa condição seria o conjunto menos 5 e 5. E aí, finalizou a questão. A de baixo é uma questão de segundo grau completa, que é o y² menos 5y mais 6 igual a 0, onde o a é quem acompanha o termo que está ao quadrado, que é o y, então o a é 1, quem está acompanhando, quando não tem nada é 1. O b é quem acompanha o termo de grau 1, né, que é o y, então é o menos 5. E o c é o termo independente, que não tem letra, é o 6. O delta vai ser b² menos 4 vezes a vezes c. O b ao quadrado eu escrevo assim, menos 4, o a é 1, o c é 6. Aqui menos com menos dá mais, 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1. E aí eu fico, então, com o restante da fórmula, que é o menos b
mais ou menos raiz de delta, divididos por 2 vezes o A. E aí eu tenho menos, o valor de B é menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que a gente acabou de achar que é 1, divididos por 2 vezes o valor de A, que continua o mesmo, que é 1. Tá? A e B serve para qualquer fórmula, tá? É tanto a de cima quanto a de baixo. É o mesmo B e o mesmo A. Menos com menos aqui dá mais, então eu fico com 5 positivo. A raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1 é 2. Aí 4 mais 1 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4, divididos por 2 dá 2. Então, as soluções, né, dessa equação seriam 2 e 3. Representando isso na forma de um conjunto, seria o conjunto dos elementos 2 e 3 que atendem a esta condição da equação de segundo grau. Por último, ele te dá todos, ele quer qualquer número inteiro, e aí quem são os números inteiros, né? São os números negativos, vou botar uma reticência aqui. São os números negativos, o zero e os números positivos, de valores exatos, né? Então, ele quer um desses números que esteja entre menos 2 e 6, e aí quando você lê assim, ó, menos 2 é menor do que x, ou x é maior do que menos 2, tanto faz. Só que aqui, como não tem o sinal de igual, ele tem que ser maior do que menos 2. O primeiro maior do que menos 2 é o menos 1. Eu não incluo o menos 2. E aí depois vem o 0, depois vem o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que que eu incluo 6? Porque esse tracinho aqui é um sinal de igual, tá? Ele quer menor ou igual. E 6 é igual a 6. Então, o 6 entra por causa do símbolo do igual. Então, quando não tiver o tracinho, é porque não tem igualdade. Quando tem o tracinho, é porque tem uma igualdade. E aí, nesse caso, como é igual, o 6 entra. Então, esse conjunto é a expressão do que está sendo dito aqui através dessa sentença cheia de símbolos, tá? X é um número inteiro e x está entre 2, menos 2 e 6, não incluindo menos 2 e incluindo o 6. E aí, esse exercício está corrigido. Vamos ver se você entendeu a solução do exercício. Beleza. Aí foram esses 2 exercícios que ficaram da última aula. Vou fechar esse material. Vou pegar o material de hoje, que eu já postei lá na plataforma. Deixa eu printar já o que a gente vai ver hoje. Vamos tentar ver. Provavelmente no finalzinho da aula, o exercício vai ficar para casa, não vai dar tempo de fazer o exercício em aula. Eu vou deixar o exercício para casa porque, pelo horário, eu acho que não vai dar tempo. Apesar da matéria hoje ser bem pequenininha. A gente vai estudar hoje subconjuntos. Da mesma forma que a gente viu lá nas últimas aulas, nas últimas aulas não, a última aula, que a gente usa a relação de pertinência, vou relembrar aqui, relação de pertinência, para discriminar, para relacionar elementos e conjuntos que são a pertence e não pertence, isso aqui são relações de pertinência, a gente vai usar as relações de inclusão, que é o contido, não está contido, contém ou não contém, para a gente relacionar 2 conjuntos. Então, quando a gente quiser fazer uma relação entre um conjunto e outro, a gente vai usar a relação de pertinência, que está contido, não está contido, contém e não contém. O está contido, ele significa... Deixa só um instantinho, Emily, que eu acho que meu pai está preso aqui na porta. Só um instantinho.
Ah, tá. Verdade. Ai, foi mal. Meu filho empurrou o sofá na porta da sala, meu pai não conseguiu abrir. E meu filho acabou de chegar, mas aí meu pai atende. Veio fazer uma visita. E aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Beleza. Aí, quando a gente tinha elementos e conjuntos, usava a relação de pertinência, pertence e não pertence. Quando a gente for relacionar dois conjuntos, a gente vai usar a relação está contido, não está contido, que significa está dentro, não está dentro. Da mesma forma do pertence, não pertence. É só um símbolo diferente. Isso se diferencia só porque um é conjunto, um é elemento, tá? E agora entrou o contém e não contém. Só que o contém e não contém, aqui, por exemplo, ó, nesses dois conjuntos aqui, depois eu vou falar tudo de novo quando eu vier para a parte textual. Por exemplo, aqui eu posso dizer que o B não está dentro de A, eu posso dizer que o B está contido em A. E aqui eu posso dizer que o A contém B, tá? É uma forma diferente de você dizer a mesma coisa. Da mesma forma que eu posso dizer que o -2 é menor. O -2 não, vamos pensar no positivo mesmo. Que o 2 é menor do que 3, é a mesma coisa que falar que 3 é maior do que 2. São duas formas diferentes de você falar a mesma coisa, tá? Então vão aparecer. Tá bom, meu amor. Daqui a pouco a mamãe fala com você. É a mesma forma de falar, quer dizer, são formas diferentes de falar a mesma coisa. Então vão aparecer esses símbolos de está contido, não está contido, quando não estiver dentro, contém e não contém. Essa é a representação, um conjunto dentro do outro. E o conjunto vazio, essas propriedades são muito difíceis de demonstrar, eu não vou demonstrar. Existem outras propriedades também não tão importantes, essas daqui são super importantes, que é o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá escrito aqui a propriedade, e o conjunto, qualquer conjunto, é subconjunto dele mesmo, tá? São essas duas propriedades principais que a gente vai ver durante a aula. E aí eu vou para a parte aqui de textual, para a gente colocar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, subconjuntos. Considerando dois conjuntos A e B, todos os elementos de A também forem elementos de B, dizemos que A é um subconjunto de B. Aqui eu só inverti as letras, tá? Para isso aqui fazer sentido. Então, aqui o B está fora, o A está dentro. Se o A está dentro de B, a gente diz que A é um subconjunto de B. A gente usa as relações de inclusão. Se A é um subconjunto de B, dizemos que o A está contido em B, e de forma análoga, já expliquei isso, a gente pode dizer que o B contém A. E se não for um subconjunto, que são esses dois casos aqui, quando é que não vai ser subconjunto um do outro? Quando eles forem conjuntos completamente diferentes. Então vamos pensar aqui numericamente, né? Se eu tenho o conjunto 1, 2 para o A, e o conjunto B, ele é 1, 2, 3, 4, que com o número a gente consegue entender melhor. O 1, 2 aqui está aqui dentro do A, e aqui eu já coloquei 1, 2, eu coloco 3, 4 aqui fora, e esse conjunto todo, 1, 2, 3, 4, é o conjunto B. Então, a gente está vendo que todos os elementos de A estão dentro dos elementos de B. Agora, se a gente mantém o A aqui, 1, 2, e a gente muda o conjunto B. Por exemplo, aí a gente vai colocar aqui 1, 2. Aqui eu já posso colocar. Vamos dar o segundo exemplo logo. E digamos que nesse caso aqui, o B, ele seja 3, 4. Ele não tem nenhum elemento de A, B não tem nenhum elemento de A, e A não tem nenhum elemento de B. A gente diz que esses conjuntos são disjuntos. Então, nenhum é subconjunto do outro. Claramente, porque eles não têm elementos em comum. Também não vai ser subconjunto se, por exemplo, aqui, ó, o A for assim, ó, 1, 2, e o B, nesse caso aqui, for o conjunto, por exemplo, 1, 3.
E aí ele só tem um elemento de A. E aqui, para ser subconjunto, ele diz o seguinte, ó, todos os elementos de A também têm que ser elementos de B. Absolutamente todos. Como eu tenho 2 aqui em A, que não é elemento de B, a gente também fala que não é subconjunto. Então, como é que a gente diz que não é subconjunto? Não está contido, ou nesse caso, não contém, tá? Tanto faz, depende do que você está considerando ser contido ou não. E aí, lá naquele que a gente acabou de corrigir, o conjunto B, que é o conjunto dos números pares, por exemplo, ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais, que os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são todos os números positivos, e vem aí, então, o conjunto dos números pares, estando dentro ali do conjunto dos números naturais, tá? Então, são subconjuntos, a gente tem claramente aquela representação de um conjunto dentro do outro. Até aqui tá tranquilo, Emily? Sim. Ótimo. E aí, vamos então continuando. A nossa. Eu coloquei. Não vou colocar as propriedades de novo, porque eu já coloquei as propriedades e. As propriedades são aquelas mesmas e. Eu estou tentando aqui pegar, enquadrar aqui a tela, vou diminuir. Para eu conseguir pegar tudo. Acho que até consigo pegar as propriedades agora. Não, não consigo, não. E aí, o que a gente tem? Tem aquelas propriedades, peguei um pedaço, né? Que qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo e o vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Muito bem. E aí eu quero mostrar a diferença entre um conjunto com os seus elementos e um conjunto com os seus subconjuntos, tá? Se você tiver lá, por exemplo, seja dado o conjunto A. O conjunto A, os elementos de A são 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Aí ele vai fazer várias afirmações sobre os subconjuntos de A. Como é que eu crio um subconjunto de A? Você não precisa criar os subconjuntos de A. Isso não é cobrado em lugar nenhum. Você só precisa entender o que é um subconjunto de A. Os subconjuntos de A são aqueles conjuntos que você cria a partir de nenhum elemento daquele conjunto, que é o conjunto vazio. Depois você vai criar todos os conjuntos que têm apenas um elemento, mas que são elementos de A. Depois os que têm 2 elementos, mas que são elementos de A. Depois os que têm 3 elementos, mas são elementos de A. E, por fim, como o A tem 4 elementos, os que têm os 4 elementos de A. E aí, todos esses conjuntos que você cria são subconjuntos de A, também chamados subconjuntos próprios de A ou as partes do conjunto A. E aí, existe a maioria das questões que fala sobre esses conjuntos numéricos, né? Ele pede para você julgar se algumas afirmações são verdadeiras ou falsas. E aí eu coloquei os diagramas, quais são todos os subconjuntos e tudo para você entender como é que é feita esse julgamento. No exercício eu vou fazer a letra A e a letra B do número 1, para isso ficar mais claro. E aí os 3 primeiros os 3 primeiros exemplos são super parecidos. Só para fixar mesmo os conceitos de relação de inclusão e relação de pertinência, para diferenciar. O último exemplo, o 4º exemplo, aqui é a exceção, que ele não é muito cobrado, mas se você for fazer um concurso, principalmente da área militar, ele aparece aí bastante, tá? Então, eu coloquei ele para a gente fazer uma diferenciação aí, e não se confundir. Então, aqui tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E aí, quais são os subconjuntos de A? Eu começo sempre com o conjunto vazio, porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, e termino com o próprio conjunto, porque qualquer conjunto é subconjunto dele, tá? Você forma aquele conjunto dele mesmo, né? Óbvio. E aí, quais são os conjuntos que têm um elemento? O 1, o 2, o 3 e o 4. Tá vendo? Por que eu não criei o conjunto 5? Porque 5 não faz parte de A, por exemplo.
Então, não tem como eu criar o conjunto 5, porque eu tenho que usar os elementos de A. Se fosse usando 2 elementos, eu poderia criar o subconjunto 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4, usando 2 elementos. E aí é bom entender que por que eu não coloquei aqui, por exemplo, o 2, 1? Por que eu não acrescentei o 2, 1? Porque o 2, 1 e o 1, 2 é exatamente o mesmo conjunto, tá? 1, 2 é exatamente igual a 2, 1. Não muda em nada. Então, eu não preciso, a ordem dos elementos dentro de um conjunto não faz a menor diferença. Então, eu não estou criando um conjunto novo. Agora, a gente vai para os subconjuntos com 3 elementos. Pode ser 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 1, 3, 4. Ou 2, 3, 4. E por último, com 4 elementos, que é ele mesmo. Esses todos são subconjuntos de A. Você precisa saber criar esses subconjuntos? Não. Você precisa julgar se é falso ou verdadeira determinadas afirmações, como que a gente vai ver aqui embaixo, tá? Entender as características deles. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Se eu quiser caracterizar um subconjunto, o elemento ele fica jogadinho aqui dentro do conjunto, ó. Os subconjuntos no diagrama, ele fica dentro das bolinhas. Então, isso aqui significa o subconjunto 1, por exemplo. Esse daqui é o subconjunto 2, 3, estando representados ali dentro de um diagrama. E aí, se eu chamar, por exemplo, esse conjunto aqui de conjunto B e esse conjunto aqui de conjunto C, um exemplo, né? Eu posso dizer que o B está contido em A e que o C está contido em A, por exemplo, tá? E aí eu poderia criar aqui um conjunto 5 fora aqui de A e chamar esse conjunto aqui de conjunto D, e aí eu posso dizer então que D não está contido, botei pertence sem querer. E o D então não estaria contido em A, tá? É assim que a gente usa as relações, mesma coisa do pertence, de estar contido ou não, só que ele vai estar aqui representado nas bolinhas. Isso aqui é bem cobrado em concurso, que é a quantidade de subconjuntos próprios de A que eu tenho. Eu sempre vou ter, se aqui eu tenho 4 elementos, 1, 2, 3, 4, o cálculo a ser feito, depois eu escrevo isso ali numa observação, é sempre 2 elevado a esse número de elementos. Então, eu tenho 4 elementos, eu vou fazer a conta de quanto é que é 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu tenho 16 subconjuntos de A. É o total de subconjuntos possíveis que eu consigo montar, e eles estão todos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Então, esses 16 subconjuntos próprios de A, eles são resolvidos através dessa conta. Sempre 2 elevado ao número de elementos. Até aí, tá tudo tranquilo? Pode tirar print, Emily, sem problemas, tá? Vou deixar até você dar um print aqui nessa tela, que eu vou baixar um pouquinho. Além de que dá para baixar e ficar aparecendo... Calma aí, é só eu ter cuidado aqui. E aparecer tudo que eu tenho que mostrar. Pronto. Consegui enquadrar tudo aqui para você guardar uma tela só, que senão fica cheio de print, né? Horrível. Ou seja, podemos dizer que... O que são afirmativas verdadeiras, tá? Um pertence a A. Quando eu for usar elemento, que esses daqui são os elementos, ó, elemento e conjunto, eu vou usar o símbolo de pertence. Então, um pertence a A, sim, verdadeiro, porque é a relação de pertinência que eu estou trabalhando com elemento e conjunto. E aí, 5 não pertence a A. Também, ó, tá certinho. O 5 tá fora de A, ele não pertence a A. O não pertence é o símbolo que eu uso entre elemento e conjunto.
é uma afirmativa verdadeira. O conjunto vazio é um subconjunto de A? O está contido significa isso. Sim, ele é um subconjunto de A, tá aqui, ó, conjunto vazio, verdadeiro. O conjunto 1,3. O conjunto 1,3 está aqui. Ele é um subconjunto de A? Sim, verdadeiro. Aí aqui eu coloquei o conjunto 4, 5. 5 não é elemento de A. Tem algum subconjunto aqui que eu criei com 5? Não. Então, ele não é subconjunto de A? Verdadeiro, ele não é subconjunto de A. Ele está falando uma coisa verdadeira. Ele está afirmando que não é quando ele está cortando lá o está contido. De forma igual, né? Que é um contrário do outro. O A contém 1, 3, 4? Sim. O A contém 1, 3, 4. Porque 1, 3, 4 está dentro de A. Perfeito, verdadeiro. O A contém 1, 2, 3, 4? Sim, o A contém ele mesmo, tá? Está contido ou contém, dá no mesmo, verdadeiro. O conjunto 5 não está contido em A? Ou o A não contém o conjunto 5? Sim, eu não criei aqui o conjunto 5 porque 5 não é elemento de A. E como ele está falando aqui com a notação de conjunto, conjunto com conjunto, né? A notação está correta. Então, ele afirmar que A não contém 5, o conjunto 5, está correto também. Só que o que vai estar falso? O que a gente não pode dizer? Por exemplo, 2, 3, que é um conjunto, o conjunto 2, 3, ele que está aqui, sim, o conjunto 2, 3 é um subconjunto de A, mas ele está usando um símbolo de pertinência. E não pode, ele tinha que estar usando o símbolo de inclusão, está contido. Então, essa daqui é falsa por causa do símbolo que ele está usando. Mesma coisa, o conjunto vazio é um conjunto e está usando aqui o símbolo de pertinência, falso. O conjunto 4 também é um subconjunto aqui de A e também está usando o símbolo de pertinência, falso. A é um subconjunto de A e ele também está usando o símbolo de pertinência, falso. 3 é elemento, ó, tá aqui, ó, elemento do conjunto e ele está usando símbolo que é para relacionar dois conjuntos, falso. Então, aqui só vai estar falso mesmo, ou quando for um absurdo, por exemplo, aqui, ele falar que não está contido, não contém, quer dizer, 1, 2, 3, 4, e isso realmente, isso é um absurdo, porque o A contém esses elementos, isso aqui vai estar falso, mas também vai estar falso se ele der a simbologia errada. Então, aqui, como 5 é um elemento que não está em A, ele não está nem contido e nem pertence, tá? Então, se ele colocasse que 5 não pertence a A, seria verdadeiro. Mas como ele usou o símbolo errado, essa afirmativa também é falsa. Ficou claro quando essa diferença entre as simbologias? Eu acho que é sim. Beleza. Então, vamos para o segundo exemplo, que é mais do mesmo. E o terceiro também, só para fixar até o último. Então, aqui, ó. Isso aqui vai ser mais rápido, porque a gente vai ver a mesma coisa, tá? Seja B o conjunto A e I, não precisa ser um conjunto numérico, eu vou traçar os subconjuntos de B. Então, eu começo pelo conjunto vazio, que é o subconjunto de qualquer um, e no final com ele mesmo, que todo conjunto é subconjunto de C. Depois eu traço os conjuntos que tem um elemento, que é o A, o E e o I, os com dois elementos, que é o A com E, o A com I e o E com I. Depois, por último, que tem 3 elementos, que é o conjunto B. Qual é a quantidade de subconjuntos que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que eu acho esses 8 subconjuntos de B? Como B tem 3 elementos, eu vou calcular 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Sempre vai dar certo, tá? Para eu saber todos os subconjuntos que existem. E aí, o que vai ser verdadeiro? Se eu disser que, por exemplo, o A pertence a B, usando a relação correta entre elemento e conjunto. Dizer que o O, aqui, apesar das vogais, né?
eu tenho lá o A, o E e o I, mas as vogais O e U não pertencem a esse conjunto B, ele não está dentro de B, eu posso dizer que não pertence, está verdadeiro. O subconjunto I aqui, ó, está verdadeiro ele afirmar que está contido, porque ele está falando, usando a relação de conjuntos. É com I, tá aqui, ó, é subconjunto. Ele está usando a relação de subconjunto corretamente. Ele realmente não, ele está contido dentro de B. O A é O, como O não tem elemento, aqui, né, dentro de B, ele não está contido em B, tá certíssimo, porque O não é elemento de B. O B contém a E? Sim, porque a E está dentro de B. Então, verdadeiro. O B não contém o conjunto O? Sim, porque o O está fora de B. E está usando a relação correta entre conjuntos, que é o não contém. Verdadeiro. O que você não pode dizer? Você não pode dizer que um conjunto pertence ao outro, 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 um elemento está contido num conjunto, um elemento não está contido num conjunto, tá? Então, tudo isso aqui seria verdadeiro e tudo isso aqui seria falso. Vai printar? Dá um print aí que eu vou pegar o 3. O exemplo 3 todinho. Beleza. E aí o 3. E depois, por último, o 4, que é a nossa exceção. Eu devo passar uns 5 minutinhos da aula, tá? Eu sempre passo, né? Não tem jeito. Número 3. Aí a mesma coisa, ó. O conjunto C tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu calculo o número de subconjuntos que ele vai ter, né? Que aqui eu listei todos os subconjuntos. Vou fazer 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E aí, quem são esses subconjuntos? Com nenhum termo, o zero. Com um termo, tem 0, 1, 2, A, B. E aqui já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou marcar aqui o número. Aí, aqui com 2 elementos, eu tenho 0, 1, 0, 2, 0 e A e 0, B. 1, 2, 1A, 1B, 2A, 2B e AB. São todos os subconjuntos com 2 elementos. Aqui já tinha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui vem todos os subconjuntos com 3 elementos. 0, 1, 2, 0, 1A, 0, 1B e 0, 2A, 0, 2B, 0, AB, 1, 2A, 1, 2B, 1AB, 2AB. E aí já tinha 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Agora todos com 4 elementos. O 0, 1, 2A, 0, 1, 2B, 0, 1, AB, 0, 2 AB, 1, 2 AB. E aí eu tenho 26, 27, 28, 29, 30, 31, finalizando com ele mesmo, que vai dar os 32 subconjuntos. Eu preciso escrever todos os subconjuntos? Não. Você precisa fazer a conta. Saber que existem 32 subconjuntos de C. Isso aí você precisa, isso aqui não, tá? E saber julgar corretamente se uma afirmativa é verdadeira ou falsa. Então, A é um elemento de C? Sim, o A é um elemento de C, está usando o símbolo correto de pertinência, verdadeiro. 3 não pertence a C? Sim, ó, o 3 não está aqui, não é um elemento de C. Está usando o símbolo correto, é verdadeiro. O conjunto 2, que é um subconjunto de C, ele está contido em C? Sim, verdadeiro. 1, 2B, aqui o 1, 2B, deixa eu achar ele. Aqui, ó, 1, 2B, é subconjunto de C? Sim, verdadeiro. 0, 1, 2, 3, não é subconjunto de C? O 0, 1, 2, 3, cadê ele? Não tem. O 3 não é elemento de C, tá vendo? Então, o 0, 1, 2, 3
não é subconjunto de C. Ele está falando uma coisa verdadeira. O conjunto C contém um 2AB? Sim, o conjunto C contém um 2AB, ó. Tá aqui, ó, verdadeiro. O conjunto C não contém o 1 e o 4? 4 não é elemento de C, então é verdadeiro, porque ele está dizendo que não contém. O que a gente não pode dizer? Que o 0, 1, 2, que apesar de ser um subconjunto e ele está aqui, ó, 0, 1, 2, cadê você? Aqui, ó. Ele é um subconjunto, ele está usando um símbolo de pertence. O vazio usando um símbolo de pertence. O próprio conjunto usando símbolo de pertence. Um elemento usando símbolo de contém. Um elemento, mesmo que não tenha aqui no conjunto, usando símbolo de contém. Então, todas essas daqui seriam falsas. Tá bom? Tranquilo até aí, Emily? Beleza, eu vou te deixar tirar um print para poder puxar o 4. Aí o 4 é exceção, vai dar uma pequena emboladinha, mas eu prometo que no desenho eu vou tentar desembolar. Com o desenho, né, com o diagrama, eu vou tentar desembolar isso para que você julgue corretamente se é verdadeiro ou se é falso. Esse tipo de questão também, ele cai especificamente em questões de colégio militar, tá? De admissão. Cai bastante em colégio de admissão. Não é uma coisa assim que eu vá cobrar numa prova, mas ele cai e aí eu vou dar só para que vocês fiquem sabendo. Para calcular o número de subconjuntos de A com N elementos, basta fazer 2 elevado a N, que é aquela observação que a gente verificou nos 3 exemplos acima. Aqui não é diferente, só que quando um conjunto tem outros conjuntos como sendo seus elementos, às vezes a gente pode achar que D é subconjunto de alguém e não é. D é um conjunto. Se D é dado um conjunto que tem conjuntos como elementos, você tem que enxergar que os elementos desse conjunto são 1, 2, o conjunto 3, 4, que é elemento, e o conjunto 5, que é elemento. Aí, o que eu gosto de fazer para que fique bem claro isso na cabecinha de vocês? Ao invés de botar a bolinha aqui e a bolinha aqui, eu estou tratando 1, 2, 3, 4 e 5, assim, entre chaves, mesmo que seja o conjunto 3, 4 e o conjunto 5, eu coloco assim, ao invés da bolinha, para vocês lembrarem que eles são elementos, tá? Então, o conjunto 3, 4 é elemento de D e o conjunto 5 é elemento de D. E aí, o que a gente tem? Os subconjuntos, então, desses conjuntos, como eles têm 4 elementos, vai ser 2 elevado a 4, que dá 16. Ele vai continuar com 16 subconjuntos, que eu vou contar aqui com você antes de começar. Mas ele vai ser escrito de uma forma diferente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá vendo? Ele tem 16 subconjuntos. Mesma coisa, ó. Começa pelo conjunto vazio e termina com ele mesmo. Os conjuntos unitários seriam 1, 2. O 3, 4, que é um conjunto, ele fica assim com 2 chaves mesmo, para mostrar que 3, 4 é um elemento, tá? E o conjunto 5 também fica entre 2 chaves para mostrar que é um elemento. Aí vem o 1, 2. Todas as vezes que eu tiver os conjuntos, ó, vai aparecer 2 chaves. É normal. Então, fica 1 com o conjunto 3, 4, 1 com o conjunto 5, o 2 com o conjunto 3, 4, o 2 com o conjunto 5, o conjunto 3, 4 com o conjunto 5, o 1, o 2 com o conjunto 3, 4, o 1, 2 com o conjunto 5, o 1 com o conjunto 3, 4 e o conjunto 5, o 2 com o conjunto 3, 4 e o conjunto 5, o 1 e o 2 com o conjunto 3, 4 e o conjunto 5. É a mesma lógica de construir qualquer outro subconjunto dos exercícios anteriores. E aí, o que você tem que pensar quando você for traçar o diagrama, né? O 2 é um elemento, fica aqui fora.
O 1, por exemplo, esse daqui, 1, 5, seria esse subconjunto aqui, ó, que eu estou representando aqui dentro do diagrama. Tá vendo que o 5 continua sendo um elemento, apesar dele ser um conjunto? Aqui, quem é essa bolinha? Essa bolinha é esse conjunto aqui com duas chaves, tá? Porque o 3, 4 é elemento do conjunto D. Então, o subconjunto é o conjunto 3, 4. E aí eu gosto de... Quando eu botei um exercício sobre isso, eu quis manter essa representação para vocês lembrarem que esses conjuntos também serão elementos, tá? Pode ser que algumas vezes eles sejam elementos. E aí, quando você for julgar se uma coisa é verdadeira ou falsa, é que dá uma embolada geral na situação. Que aí eu falei que já avisei que em algum momento isso ia acontecer. Então, deixa eu colocar aqui o conjunto D. O conjunto D são os elementos 1, o elemento 2, o conjunto 3, 4 e o conjunto 5. Esses são os elementos de D. E aí, se ele usar o conjunto 5 pertence a D, como o conjunto 5, nesse caso, ele é um elemento de D, sim, ele pertence a D. Então, às vezes, alguns conjuntos serão elementos. E eu acho que deu para ficar claro quando a gente colocou lá a bolinha, tá? O que não ficaria se eu não tivesse colocado. O conjunto 3, 4 também é elemento de D. Então, se eu disser que ele pertence a D, está verdadeiro. Nesse caso aqui, como isso daqui é diferente disso, ó, esse aqui é o conjunto 5, esse aqui é o 5. Se ele colocar que 5 não pertence a D, também está certo, porque o conjunto 5 pertence a D, não é o número 5. Se ele colocar que 3 não pertence a D, está certo, porque isso aqui é o conjunto 3, 4, é o elemento de D, o conjunto 3, 4. O 3 não é elemento de D. Então, isso aqui também é verdadeiro. Se ele colocar que o conjunto 1 é subconjunto de D, ok, porque eu consigo formar o conjunto 1 como subconjunto. Ó, agora ele está realmente tratando de subconjunto. Verdadeiro. Se ele colocar com duas chaves, ele está tratando de subconjunto. Verdadeiro. Se ele colocar 1, 2, 3, por mais que o 3 esteja aqui, a gente já viu que isso aqui é diferente disso. Então, ele falar que não está contido, como 3 não é um elemento de D, isso aqui está verdadeiro também, não está contido. O D contém o conjunto vazio. É verdadeiro. O conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto. O 1, 2 é subconjunto de D. Sim, a gente consegue criar o subconjunto 1, 2, verdadeiro. O D não contém o conjunto 1, 4, de novo, né? O conjunto 4 é diferente do conjunto 3, 4. Então, esse conjunto 4 também não é elemento de D. Então, isso aqui está verdadeiro, não está contido porque o 4 não é elemento de D. O que a gente não pode dizer? Que, por exemplo, o conjunto 1, que é esse subconjunto aqui, pertence a D, usando um símbolo de pertinência. O conjunto vazio pertence a D. Você usar aqui um subconjunto, né, com um sinal de pertence. Usar o 3, 4, que nesse caso é um elemento, com o símbolo de estar contido. Usar o conjunto 5, que nesse caso é um elemento, com o símbolo de estar contido. E usar o 4, que é o número que está dentro do conjunto 3, 4, com o símbolo de estar contido, porque ele é elemento. Então, nesse caso aqui, tudo isso aqui seria falso. Conseguiu entender essa parte, Emily? Beleza. Eu vou deixar também você tirar um print e vou mostrar os exercícios para você. Eu vou fazer só a letra A e B do 1 e vou mostrar como é que eu deixei isso bem claro no exercício 2, que não está aparecendo aqui. E a gente vai encerrar essa aula, tá? Vai ficar para casa esses exercícios. E aí eu corrijo na próxima aula. Ó. A gente tem aqui, ó, eu botei o conjunto 5 aqui, ó, isso aqui seria o subconjunto 3, 4,
tá? Esse aqui, que os elementos 3, 4 são os elementos de A também, igual a gente tinha feito lá anteriormente. Deixa eu só mostrar para ficar bem claro mesmo, tá? Quem é o conjunto A? É o 1, o 2, o 3, o 4 e o conjunto 5. Tá bom? É isso aqui dentro dessa bolotinha. Quem é o conjunto B? O conjunto B é o 3 e o 4. E aí todos os elementos do conjunto B estão dentro do conjunto A, e aí B é subconjunto de A, tá? Para que fique bem claro aqui o que eu escrevi dentro dessa bolotinha. Mas aí eu vou fazer só A e B só para você entender. Então, por exemplo, aqui, ó, dados os conjuntos A, B, C e D, e aí ele te dá dos elementos que tem cada um, classificam verdadeiro ou falso. Então, aqui ele está dizendo que A está contido em B. Quem é o conjunto A? O conjunto A é o conjunto 1, 2. E o conjunto B é esse daqui. Todos os elementos de A estão em B? Sim. Eu consigo, inclusive, montar o subconjunto 1, 2, que é aquele conjuntinho que tem dois elementos, tá? Então, sim, ele está usando tudo direitinho. A está contido em B, aí vou julgar como verdadeiro. O conjunto C está contido em A? Ó, o conjunto C tem os elementos 3, 4 e 5. O conjunto A tem os elementos 1, 2. Eu tenho como tirar 1 e 2 daqui e montar esse subconjunto? Claro que não, porque ele não está aqui dentro. Então, está contido em A? Não, falso. O número 1 não vai ter pegadinha. É só você analisar se está dentro e se está fora e dizer se é verdadeiro ou falso. O 2 é que é o complicadão, que você tem que ficar atento aí se você está julgando direito ou não. Tá bom? Dá um print aí com essas observações e me diz se você... Aí eu vou ver se você... Vou ler no chat se você entendeu tudo direitinho para a gente encerrar a aula de hoje. E aí vão ficar esses 2 exercíciozinhos para casa, tá? Vou minimizar aqui. Ficou tranquilo? Beleza. Então, eu vou até interromper a gravação aqui.